Hoje, por coincidência, é dia 11 de agosto, dia do advogado. Nós decidimos gravar esse vídeo para contar um pouco a nossa história, porque a nossa história não começou hoje. Começou com a minha decisão, com a nossa decisão de o que nós íamos fazer da nossa vida. Então, quando eu era mocinha, eu morava no interior, de São Paulo, em Ribeirão Preto, e eu tinha muita vontade de estudar Direito. Tinha um sonho de estudar no Largo São Francisco. Aliás, quando eu era criança, eu morava lá em São Paulo e às vezes eu ia num dentista ali perto, até um tio passeava de carro e passava ali na frente, eu achava aquilo mexia comigo. Então, quando eu estava mais velha, eu sabia que eu acho que eu tinha que estudar lá. Então, na época do vestibular, voltando um pouquinho antes, eu prestei a faculdade, pro Largo São Francisco, mas também prestei outras 5 faculdades. Eu sempre pensei que a gente tem um plano A, mas a gente tem que ter um plano B, plano C. Só que eu tive a grata surpresa de passar em todos os cursos, então eu escolhi, eu já sabia o que eu queria, então ficou fácil escolher. Mas, independentemente disso, fica uma dica, a gente tem que estar preparado para tudo, tá? A gente tem que se preparar para aquilo que a gente quer. E aí a gente escolhe o que a gente quer e não ser escolhido. 1989, esse foi o ano decisivo na minha vida, porque naquela época ainda eu morava no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, e praticamente todas as coisas que eu fazia eram depois do Rio Tietê, ou melhor, do Rio Pinheiros. Então eu gastava muito tempo dentro do ônibus, saía muito cedo de casa, então o ônibus sempre lotado e demorava demais para chegar no meu destino. Então eu gastava 1h30, 2 horas, e dependendo das condições do trânsito, houve dias assim que eu gastei quase 3 horas para chegar no meu destino. Então eu tinha uma coisa muito forte dentro de mim, que era, através de uma boa faculdade, eu ter uma carreira para poder ter condições para poder sair dali e morar no local mais próximo do meu trabalho. Então esse foi o meu primeiro grande objetivo da vida. Então fiz o vestibular, naquela ocasião eu fiz a inscrição somente na FUVEST, não tinha plano B, o meu plano A era passar em Direito na USP. E mesmo diante de todos os amigos falando, pô, mas você não vai fazer, você não tem plano B, você não quer fazer inscrição em outras faculdades, não quer ter outras opções, mas eu estava tão obstinado naquele meu objetivo, eu realmente não tinha um plano B. Eu apostei todas as minhas fichas no curso que eu me inscrevi, que foi Direito na USP, FUVEST, em 1990. E ali prestei, eu estudei muito, me esforcei demais e o meu esforço foi recompensado porque eu fiquei muito feliz em ser aprovado e eu usei cada minuto do meu tempo para poder fazer um bom curso, me desenvolver bastante, para poder, com o diploma, ter condições para alcançar aquele objetivo, de reunir condições para poder mudar e me estabelecer no local mais próximo de onde eu iria trabalhar. Na faculdade, a minha história, Fabiana, se confunde com a história do escritório. Inclusive o nosso escritório é o Forster Meninel Advogados, o Forster é da Fabiana, o Meninel é do Andrei e outros associados. Porque a nossa história se confunde, história de vida minha, pessoal, com a história do escritório. Porque no primeiro dia de aula eu conheci o Andrei. E logo depois a gente começou a namorar. Ele era mais velho, ele já estava no 4º ano. Logo ele se formou e decidiu trabalhar como advogado, ser advogado autônomo. Na época, muitos colegas dele, na época o que acontecia era ou se prestava um concurso ou ia trabalhar num grande escritório. E ele resolveu empreender sozinho. Nós fomos acolhidos por uns grandes amigos nossos, o José Antônio Domingues e a Terezinha, que eles nos cederam uma sala, com mesa, computador e 2 cadeiras. Então era lá que a gente trabalhava. Isso eram as nossas ferramentas. Bom, durante o meu curso, conheci pessoas assim brilhantes, amigos que são amigos até hoje. E também foi ali que eu conheci a minha namorada, e hoje esposa e sócia, porque foi ali que a gente começou a desenhar juntos o nosso futuro. Então, em 1995, eu já formado, me formei em 94,
ali surgiu os primeiros rascunhos do nosso escritório, Forster Mininel Advogados. Então, começamos ali numa salinha do escritório do Dr. Domingues, né, José Antônio Domingues e a esposa Terezinha, que nos acolheram como filhos, né, e a partir dali, através desse empurrãozinho, a gente conseguiu crescer e poder se locomover com as próprias pernas. E tem uma particularidade muito bacana na nossa história, porque eu me formei primeiro, né, eu comecei, e a Fabiana veio logo em seguida, porque ela é da turma de 97 e eu da turma de 94. Então ela começou a trabalhar comigo, ainda estudante, e eu já recém-formado. Então éramos nós dois. Então a gente brincava que ela era a chefe dos estagiários, porque só tinha ela de estagiária. Então quando ela se formou, ela já tinha, digamos assim, um escritório já constituído, porque naquela ocasião a gente já tinha tomado algumas decisões importantes, né, que realmente definiram o rumo, a trajetória do nosso escritório. Então, naquele momento, a gente tinha que tomar algumas decisões. Por exemplo, que área do direito a gente poderia atuar? E foi ali, né, estudando o mercado, estudando as demandas que existiam, a gente viu que para a gente poder ser um pouquinho diferente de todos, a gente tomou a decisão de trilhar por um caminho que poucos escritórios na época faziam, que era a área do direito tributário, e atendendo empresas, basicamente. Então, foi assim, digamos, a primeira grande decisão que a gente tomou em termos de estratégia no escritório, que foi atender direito tributário visando as empresas. Então, nós começamos a advogar, nosso primeiro cliente foi um advogado, foi um escritório de advocacia, e foi um super aprendizado, porque na época a nossa formação era processo civil, então era desenvolver processos, na época indenizatórios. Então foi uma escola para mim. Logo que o Andrei começou a advogar, eu já me candidatei para ser estagiária dele. Tanto que por muito tempo eu fui a chefe das estagiárias, só tinha eu. Mas para mim foi uma escola, porque eu vivia na prática tudo aquilo que eu estava aprendendo na faculdade. Então, quando ele começou o escritório, eu estava no meu 4º ano de faculdade, ainda tinha 2 anos de estudo. E foi uma verdadeira escola prática. Quando eu me formei, a gente continuou trabalhando, né? Na época eu tinha até outro trabalho, então eu conciliava essa faculdade, um trabalho de manhã, eu estudava à noite, e à tarde eu ia lá trabalhar com o Andrei. Então foi muito bom. Logo depois que eu me formei, a gente continuou trabalhando, né? E a gente, na época do escritório lá junto com o José Antônio Domingues, da sala do nosso escritório, eu via construindo do outro quarteirão um prédio. E dali ia sair um prédio comercial, com várias salas. Um dia o Andrei foi lá visitar e já voltou com o contrato assinado. Não de uma sala, mas de 2 salas. Eu falei, meu Deus, como é que nós vamos pagar isso, né? Bom, a gente já trabalhava, fiz muitas contas. E quando a gente faz alguma coisa, por mais que a gente estuda sozinho, depende só da gente, mas a gente nunca tá sozinho, né? Então eu sou muito grata aos nossos pais, né? Aos pais do Andrei, aos meus, que eles nos deram uma força. Na época, o pai do Andrei ajudou a pagar no começo. Depois a gente acabou comprando dele a sala. Então foi um super pontapé inicial para a gente ter o nosso escritório próprio, que era o que a gente queria. Então logo depois que eu me formei, passaram uns 2 anos, me formei em 97, em 98 a gente já se mudou para esse escritório nosso. E era um palacete, porque era imenso, tínhamos eu e o Andrei e a nossa hoje sócia Mira, Cristina Tebu, que está conosco desde o começo, ela era a nossa estagiária. Depois que eu era chefe das estagiárias, eu tinha a Mira. E aí a gente começou a trabalhar junto, ela está conosco até hoje, então éramos nós 3 ali naquela sala enorme, né? Eram 2 salas. E lá a gente fazia cursos, na época não tinha esse recurso de vídeo, né? Mal tinha internet, né? O máximo que a gente usava internet na época era e-mail, o Google estava começando, então era muito escasso essa questão de pesquisa via internet, que hoje é básico, né? Então o que nós fazíamos na época? Muitos cursos, convidávamos clientes para dar palestras sobre algum tema específico, e na época a gente foi se desenvolvendo também dentro do direito tributário, que a gente viu ali uma oportunidade de ter algo mais, trabalhar com empresas, né, agregar um pouco mais além do trivial da advocacia.
Bom, nesse meio tempo, a gente trabalhando sempre bastante, eu me recordo que a gente durante o dia trabalhava no escritório e à noite a gente ficava estudando, a gente sempre procurando aprender mais e mais. 2002, 2003 foi quando eu resolvi fazer um curso de pós-graduação em Direito Tributário, depois de 10 anos de formado. E na sequência, bom, o curso de Direito Tributário foi muito legal também, porque a gente conheceu pessoas muito bacanas, amigos que são amigos também até hoje, grandes professores, amizade com o Ives Gandra da Silva Martins e tantos outros professores ali daquela instituição, né, que foi no Centro de Extensão Universitária em São Paulo. E na sequência, eu praticamente já engatei um MBA na Fundação Getúlio Vargas para poder me aproximar um pouco mais dessa temática de empreendedorismo, gestão de negócios, e foi ali também que sofri grandes influências, e uma dessas influências foi que nasceu a ideia de poder fazer a gestão do escritório de forma remota. E essa influência foi legal também porque anos mais tarde a Fabiana também fez esse mesmo curso de gestão de negócios também pela Fundação Getúlio Vargas. Então, coisas muito legais assim foram acontecendo, porque nós não tínhamos nenhuma tradição no direito, não tínhamos familiares que já tinham trilhado esse caminho, mas a gente foi descobrindo juntos como a gente poderia fazer algo de diferente. E esse curso foi muito legal, porque foi ali que a gente conseguiu unir o direito ao ambiente de negócios. Então a gente conseguiu, através da advocacia, ajudar os empreendedores a tirarem as suas ideias do papel e na formatação de negócios a gente conseguiu uma outra vertente, uma outra divisão para o escritório, um outro segmento que é justamente ajudar os empreendedores a crescerem os seus negócios. O Andrei chegou a fazer um curso de extensão universitária que até gerou um livro que ele escreveu na área do direito tributário. E então isso a gente sempre foi procurando agregar valores. Chegamos a estudar inclusive inglês jurídico, porque a gente sabia que ter conexões com outros países era fundamental, então a gente passou a ter capacidade para analisar documentos estrangeiros e fomos crescendo. Como a minha vida do escritório se confunde com a vida pessoal, nós nos casamos em 99 e logo em 2000 a gente constituiu formalmente o escritório. Então o escritório tem hoje 25 anos, sendo 20 já constituído como inscrito na OAB. Então a gente tem a pessoa jurídica do escritório já há 20 anos. Isso também possibilitou, foi dali que veio o insight de poder trazer o escritório, ou melhor, nós sairmos de São Paulo, mantendo a sede do escritório em São Paulo, mas foi graças a esse curso na GV que a gente conseguiu e teve esse insight, sabendo que era possível, morando no interior, que a gente transferiu a nossa casa para São Carlos, no interior de São Paulo, mas mesmo assim a gente conseguia remotamente administrar o escritório, a sede do escritório em São Paulo, com a filial, administrando da filial, né, em São Carlos. E ali toda essa jornada a gente foi conhecendo pessoas muito legais, parceiros de negócios, advogados que vieram e foram embora, mas todos eles assim foram muito, muito importantes na nossa vida para poder fazer com que a gente se transformasse no que a gente é hoje. Então eu particularmente sou muito grato por todas as pessoas que passaram por nós nesses 25 anos de trajetória. Depois disso, a gente fomos crescendo, tivemos vários parceiros dentro do escritório, advogados, grandes amigos que estiveram conosco, passaram conosco. Passou o Sérgio Tadeu Diniz, ficou um período conosco. Daniel Kaltenbach também, colega de faculdade, ficou um bom período conosco. Hoje ele mora nos Estados Unidos, em Orlando, um grande parceiro. E nós fomos desenvolvendo, na época a gente estava crescendo, né? As demandas na questão tributária, nosso foco sempre foi trabalhar com empresa, né? Direito empresarial. Então, conforme a gente foi crescendo, a gente precisava de ajuda. Então, a gente passou a ter alguns estagiários, né? Excelentes profissionais que passaram pelo escritório e alguns deles estão conosco até hoje, né? Um deles é o Ronaldo José Pires Júnior, o Ronaldinho, né? Como a gente chama, Ronaldo, Rô.
que está conosco desde acho que 2005, 2006. E a Raquel Brum Pinheiro, né? A Raquel, na época, ela morava lá em Santo André, fazia faculdade lá, e ela começou a estagiar conosco. Mas, por uma questão familiar, que ela é do Rio Grande do Sul, ela teve que voltar para o Rio Grande do Sul. Aí eu combinei com ela assim, tudo bem, você vai embora, mas quando você se formar, eu vou na sua formatura. Na época eu estava grávida do meu segundo filho. Eu tenho 2 filhos, o Kevin e o Marcelo. E quando ela se formou, tinha passado 1 ano e meio, nós fomos para lá, né? Fomos visitar, conhecemos a família dela, o filho dela, o Levi a gente já conhecia, foi uma alegria. E dali a gente estabeleceu uma conexão, porque nós percebemos que na vida a gente cria conexão com as pessoas e essas pessoas fazem parte da nossa vida e é com elas que nós vamos nos relacionar e fazer negócios. Voltado a viagem, passou alguns meses, eu estava com uma demanda muito grande, né, de uma cliente e eu precisava de um apoio e eu confiava muito na Raquel. E aí a gente conversou lá com a Miriam e tal, falei, vamos contratar a Raquel mesma distância, ela estava quase 1.500 quilômetros de distância, então nós contratamos a Raquel para nos auxiliar já como advogada no desenvolvimento desse trabalho. E tanto que ela se formou, tanto que ela passou a ser nossa sócia até hoje. Mas isso foi graças a o Andrei, ele já estava tinha feito um MBA, entre 2003 e 2006 ele fez o MBA, e ele trazia essas novidades que aconteciam no mundo, né, de como se tratar os negócios. E ele tinha visto que era possível a gente ter negócios à distância. Hoje a gente sabe que basta ter uma excelente internet, ter algumas ferramentas à disposição, você pode desenvolver o negócio de onde você estiver. Seja na sua casa, com home office, ou seja onde você estiver, desde que você tenha essas ferramentas. E nós começamos a provar que isso era possível desde aquela época, né? Mais ou menos isso era 2008, 2009. Nessa mesma época, em razão dessa tendência de trabalho, e o Ronaldo era nosso estagiário, né? E ele era da cidade do interior, né? A gente morava em São Paulo, na capital, tinha um escritório lá, temos um escritório lá até hoje. E o Ronaldo era do interior, e ele se formou, continuou com a gente, tanto que ele é nosso sócio hoje. E a gente propôs para ele, Ronaldo, você mora aqui sozinho, né? Fica lá em São Paulo, fica lá em São Carlos. A gente começa a prospectar clientes lá, a gente já tinha alguns clientes por aqui, né? Porque hoje nós estamos na cidade de São Carlos também. E ele ficou e a gente começou a vir para cá, às vezes ele ia para lá, mas olha, eu vou falar, nesses 11 anos que nós já estamos aqui, o Ronaldo foi pouquíssimas vezes para lá, porque nós passamos a ir mais para o interior. E aí a gente viu a viabilidade de poder mudar para o interior. Lembra aquela ideia de poder trabalhar de onde você estiver? Então, a gente, com a internet que já existia na época, que era um pouco melhor, a gente conseguiu criar uma estrutura para morar no interior, proporcionar uma qualidade de vida melhor, tanto para nós quanto para os nossos filhos, estar próximos da nossa família, porque minha família é do interior, né? Como eu comentei, os pais do Andrei vieram também, então a gente pôde proporcionar uma qualidade de vida aliada aos negócios. 2008 foi o ano que nós viemos para São Carlos, e a vinda para São Carlos foi assim, fortemente motivada pelo nosso sócio, que na época ele era um advogado recém-formado, Dr. Ronaldo Pires Júnior, Dr. Ronaldo José Pires Júnior, e ele foi assim a peça-chave para que a gente tomasse de fato a decisão de vir para o interior. E essa decisão ela foi motivada por vários fatores. O primeiro fator é que eu sempre tive dentro de mim uma vontade grande de morar no interior, sabe? A qualidade de vida, a tranquilidade do interior. Naquela ocasião nós tínhamos 2 meninos pequenos, né? Hoje já são mocinhos, já são quase adultos, mas naquela época eles eram pequenos. Então me entristecia vê-los no computador, na época não era computador, mas vê-los na televisão o dia todo e com pouco contato com a natureza, era um ambiente de prédio, então aquilo me sufocava. Então eu ficava visualizando eles brincando, sabe, com mais liberdade, e foi por isso que uma das fortes razões que nos fez tomar essa decisão de vir para o interior.
Então, quando nós chegamos aqui, em São Carlos, eu me recordo que foi bem na inclusão de uma crise, a crise de 2008 nos Estados Unidos, né, no segmento financeiro, no setor financeiro, mas mesmo assim a gente decidiu vir para São Carlos. E de lá para cá, a gente já engatando, né, uma viagem para o exterior, eu me recordo que nessa época o escritório já tinha conexões já com câmeras de comércio, a gente conheceu parceiros de fora, e especialmente nos Estados Unidos e na Argentina. Então a gente já começou através de várias conexões a transformar o nosso escritório numa boutique oferecendo serviços também fora do Brasil. Isso foi muito decisivo também para a gente poder desenvolver proporcionar para os nossos clientes uma atuação mais globalizada. 2008 foi o ano que nós viemos para São Carlos, e é legal quando a gente olha, né, olhando o passado e tentar entender quais foram os motivos que foram importantes para que a gente tomasse essa decisão. Em 2008, eu me recordo que nós estávamos assim, eu já tinha concluído já o curso de MBA na Getúlio Vargas, e foi ali que eu tive realmente um insight. Numa das aulas, eu me recordo que era um vídeo, era uma videoconferência onde eram 5 sócios, cada um num continente. Eles agendavam um horário para poder fazer a conferência, e cada um estava num continente. Então eles determinavam o horário, e naquele horário eles faziam a reunião deles. E quando eu olhei aquele vídeo, eu pensei, caramba, isso é possível fazer, eu vou fazer isso. Então era o que eu precisava para poder viabilizar o meu sonho de morar no interior, num ambiente mais tranquilo, e ao mesmo tempo continuar tocando o escritório de uma forma remota. Então eu vejo, imagina, isso foi em 2008, e hoje, né, em 2020, eu vejo que a forma como a gente administra o escritório hoje é exatamente daquele formato. Então hoje a gente trabalha todos home office, né, até em função do isolamento da pandemia, e exatamente dentro do formato daquele vídeo que eu vi há tantos anos atrás. Então nós viemos para cá, para São Carlos, e um outro fator também também decisivo foi o nosso sócio Ronaldo, que na época era um advogado recém-formado, e como ele é daqui de São Carlos, ele foi assim uma pessoa assim muito decisiva para a gente tomar essa decisão, porque ele tinha, como ele ficava em São Paulo naquela época, surgiu a oportunidade de nós termos um escritório, uma filial do escritório no interior, para atender alguns clientes que a gente já tinha aqui na região. E como ele era de São Carlos, era uma oportunidade para ele não precisar, para ele poder voltar para a cidade dele. Só que aí a gente acabou gostando da cidade, a gente já conhecia, né? Curiosamente temos parentes aqui, mas o que realmente, repito, o que foi muito decisivo foi a participação do Ronaldinho nessa decisão. E quando nós viemos para cá, logo em seguida, né, no escritório já surgiu aquela vontade incrível de a gente mudar para cá. Isso só foi possível graças à tecnologia, que na época estava bastante incipiente, que era o Skype, mas que já nos possibilitava fazer conferências com o time do escritório de forma remota. Graças a essas conexões com as câmaras de comércio, a gente conheceu vários parceiros, e alguns deles continuam conosco até hoje. E essas parcerias, principalmente nos Estados Unidos, nos proporcionaram assim, verdadeiras facilidades que a gente pode hoje aplicar para os nossos clientes. Isso a partir de 2008. E de lá para cá, muita coisa também aconteceu. A gente cresceu bastante em casos, em conexões, e a gente cresceu fortemente nessa área do empreendedorismo, graças a esse curso que a gente fez na Fundação Getúlio Vargas. Em seguida, a Fabiana também fez o curso também. A gente teve a oportunidade de fazer uma extensão nos Estados Unidos, eu em Chicago, e depois Fabiana e eu fomos para Portugal, na Universidade Luiz Quinté, né, em Lisboa. Então foram assim experiências assim fantásticas que fizeram com que a gente crescesse ainda mais. E
Então, o que eu quero mostrar, né, com esse nosso depoimento, em homenagem ao Dia do Advogado hoje, em homenagem a todos os colegas, em homenagem aos empreendedores em geral, que quando você quer alguma coisa, você vai atrás do seu sonho. Mas você também se planeja. Porque, olha, quando a Adri falou, nós vamos mudar para São Carlos, eu fiquei lá fazendo conta, cálculo, como que ia ser aquilo, projetando. Então, não basta só sonhar, a gente também tem que planejar as nossas ações. Então, a nossa vinda para o interior foi um sucesso e a gente criou uma estrutura para trabalhar à distância. Hoje, todos os nossos parceiros, né, nossos sócios, nossos colaboradores, inclusive, a gente tem uma colaboradora, uma amiga fantástica, é a Gilmara. Ela está conosco já há 17 anos também, bacharel em Direito, futura advogada, trabalha conosco. Todos nós, né, são os nossos parceiros, trabalhamos já hoje home office. Então nós criamos essa estrutura toda já há uns 8 anos atrás, propiciando para que todos pudessem ter essa facilidade de trabalhar de casa. E que hoje é uma tendência, né? Que hoje passa a ser até uma necessidade. Mas para isso você precisa criar a estrutura, porque senão fica só o home e não o office. Fica aquela bagunça de misturar a sua vida pessoal com o seu trabalho. A nossa vida é uma só. A gente só tem que aprender a diferenciar o momento que a gente está vivendo, tá? E levar com a maior leveza possível. Então, esse é nossa contribuição para hoje. Estamos muito felizes e gratos a todos que passaram na nossa vida, aos que ainda estão conosco até hoje. E a mensagem que eu quero deixar, eu espero que todas essas conexões que vocês fazem, que nós fazemos na nossa vida, é isso que nos faz levar para o próximo passo. Tá? Então, sou muito grata a todos que passaram por aqui e até a próxima.